Você já viu isso acontecer? Uma manchete diz, resultado primário melhora. E logo depois outra diz, déficit nominal aumenta. Parece contraditório, mas não é. O problema é que muita gente usa a palavra em déficit como se fosse uma coisa só. Resultado primário é a diferença entre tudo que o governo arrecada e tudo que ele gasta no dia a dia, mas sem contar os juros da dívida. Então, quando você ouve em superávit primário, significa que sobrou dinheiro antes de pagar juros. E em déficit primário significa que faltou dinheiro antes de pagar juros. Já o resultado nominal é o placar completo, porque inclui também o custo dos juros da dívida. Dá para pensar assim, o primário mostra como foi o orçamento nas receitas e despesas do dia a dia, e o nominal mostra o resultado final depois de considerar os juros. Uma forma direta de entender é, resultado nominal é igual ao resultado primário, menos os juros. Agora um exemplo simples com números fictícios. Imagine que o governo arrecadou 100 e gastou 98 em despesas do dia a dia, sem contar juros. O resultado primário é 100 menos 98, ou seja, 2. Isso é superávit primário. Só que agora entra o custo dos juros, digamos que os juros no período foram 10. Então o resultado nominal fica 2 menos 10, que dá menos 8. Ou seja, déficit nominal. Percebe? Dá para ter primário positivo e nominal negativo ao mesmo tempo, principalmente quando os juros estão altos. Você pode se perguntar, e se o nominal é o resultado completo, por que se fala tanto no primário? Porque o primário está mais ligado ao que o governo consegue ajustar de forma direta. Por isso, metas fiscais costumam ser anunciadas em termos de resultado primário, porque ele mede o esforço fiscal. Mas qual importa mais? Depende da pergunta. Se a pergunta é o governo está gastando mais do que arrecada nas despesas do dia a dia, olhe o primário. Se a pergunta é em qual é o resultado total, incluindo o peso dos juros, e o que isso sinaliza para a dívida, olhe o nominal. Agora, como ler manchetes sem cair em confusão? Quando você vê em primário melhorou, isso pode significar aumento de arrecadação, corte de gasto, ou os dois. Mas isso não diz sozinho se o custo dos juros está pesando mais ou menos. Quando você vê que o nominal piorou, pode ser porque os juros subiram, porque a dívida é grande, ou porque o primário piorou. E quando aparece que o primário melhorou, mas a dívida continua subindo, isso pode acontecer quando o custo de juros é alto. Então, da próxima vez que você vir em déficit numa notícia, faça duas perguntas. Estão falando do primário ou do nominal? E como estão os juros? Se inscreve no canal, deixa o like e comenta, na sua opinião, o debate deveria focar mais no primário ou no nominal?